Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre Data Warehouse, um daqueles componentes de sistemas de apoio à decisão e de sistemas de inteligência de negócio que a gente já comentou nas últimas aulas. O nosso objetivo aqui hoje é dar uma pequena introdução, esse é um tema bastante complexo que tomaria muito mais tempo, tá? Então o nosso objetivo aqui é dar uma pequena introdução, definir, trazer para o contexto dos nossos sistemas de apoio à decisão para que a gente consiga utilizar esses modelos de Data Warehouse posteriormente, na prática, tá bom? Então, antes da gente começar, eu gosto sempre de dar os créditos, né? Parte desse material que eu estou utilizando aqui foi cedido pela professora Vanessa Borges, aqui da nossa Faculdade de Computação também, beleza? Bom, então antes da gente definir o que é um Data Warehouse, né? Antes da gente mostrar os componentes desse carinha, vamos trazer primeiro para o contexto de sistemas de apoio à decisão, tá? A gente pode dizer que em sistemas de apoio à decisão, a gente quer responder basicamente três tipos de perguntas, tá? Três tipos de questões acerca do funcionamento da nossa corporação, da nossa empresa privada, pública ou privada, enfim, tá? Primeiro, a gente quer monitorar, quer entender, quer quantificar o que aconteceu na nossa corporação, tá? Então os gestores eles querem saber os diferentes eventos que acontecem nas corporações por eles geridas. Perfeito? Então, primeira coisa é saber o que aconteceu. Por exemplos de ocorrências, né, que as pessoas querem monitorar. Aconteceu uma venda, aconteceu a demissão de um funcionário, então o funcionário foi demitido, chegada de itens ao estoque, beleza? Contas foram pagas, então são coisas que acontecem dentro da empresa, são ocorrências, tá? Isso os gestores querem monitorar. A segunda coisa que os gestores desejam monitorar muitas vezes é quantas vezes isso aconteceu, tá? Então a gente já sabe que existe um evento, agora a gente quer quantificar, quer ter uma noção, quer controlar quantas vezes aquilo aconteceu. Por exemplo, aconteceu uma venda, e se forem 30 vendas daquele produto, né, a gente sabe que essa venda ocorreu 30 vezes. Beleza? A terceira coisa que a gente quer monitorar em sistemas de apoio à decisão, né, é com que frequência que esses eventos ocorrem. Tá? Não basta eu saber o que aconteceu, quantas vezes aconteceu, mas é de muito interesse eu saber qual é a periodicidade daquele evento. Tá? Para que eu saiba se aquilo foi ou não foi um evento fora da curva, se existe alguma anomalia acontecendo, tá? Então eu desejo saber com que frequência que aquele evento aconteceu. Por exemplo, aconteceu a contratação de um colaborador, certo? Quantas vezes isso aconteceu? Uma vez, com que frequência? Em média, mensalmente. Então, a gente está falando aqui de uma corporação cuja contratação de colaboradores ocorre uma vez a cada mês, beleza? Então, com isso, com essa informação, o meu gestor, né, ele consegue saber, por exemplo, ter uma noção, né, do crescimento daquela corporação, né, do crescimento daquele negócio, de quantas vezes aqui eu estou precisando de novos funcionários para dar conta da demanda da minha empresa, beleza? Olha só, perguntas como essas que a gente acabou de falar, né, elas podem ser respondidas com um único gráfico, tá? E vocês vão ver que é exatamente isso que a gente deseja ao utilizar um Data Warehouse, né, em um sistema de sistema de apoio à decisão. Data Warehouse, para mim, né, ele vai dar suporte a responder a esse tipo de pergunta, tá? Então, lá no final de um sistema de apoio à decisão, né, lá no final de um processo de BI, né, lembrando que as duas coisas se misturam muito, né, ao final de um processo de sistema de apoio à decisão, o que o sistema me entrega, e um BI, né, um processo de BI, são duas coisas bastante parecidas, embora a gente já discutiu isso em aulas passadas, né, um sistema de apoio à decisão não necessariamente precisa cumprir todas as etapas de um processo de BI, um processo de inteligência de negócio, de Business Intelligence. Beleza? Bom, perceba que com um gráfico desse, então, eu consigo responder essas três perguntas. O que aconteceu? O que eu estou monitorando? O que o gestor quer saber? Venda de produtos por região. Quantas vezes isso aconteceu? Eu tenho aqui um gráficozinho que a escala dele vai de 0 a 100, ou seja, de nenhuma a 100 vendas.
Com que frequência essas vendas aconteceram? Obviamente, aqui a gente está monitorando mensalmente, né? Vendas em abril, vendas em maio, vendas em junho, vendas em julho, tá? Então perceba que aqui eu consigo, ao plotar esse gráfico, mostrar para quem vai utilizá-lo, né? De uma maneira bem simples, bem intuitiva, a quantidade de vendas de um determinado produto que está sendo monitorado, né, por um período de tempo. Nesse caso, eu estou monitorando aqui mensalmente, mas como a gente está explicando aqui, né, aqui embaixo, essa escala aqui poderia ser totalmente diferente, poderia ser anual, além do mensal que a gente está utilizando, semanal, diário, por hora, por minuto, tá? E depende, obviamente, do objetivo daquela aplicação, né, e até da corporação que está utilizando. Beleza? Bom, então, o que a gente vai ver aqui hoje, né, é como que a gente pode utilizar um Data Warehouse para ajudar a responder a essas perguntas, certo? De uma maneira bastante intuitiva, bastante simples, bastante clara para o meu tomador de decisão. Beleza? A gente vai ver que eu poderia responder a essas perguntas sem utilizar um Data Warehouse, só utilizando um sistema transacional da minha empresa, um sistema básico lá da minha empresa. Só que, para eu responder a essas perguntas, né, e a gente vai entender isso à medida que a gente for manipulando os nossos dados de uma maneira mais simples, né, para eu responder a essas perguntas só utilizando os meus dados transacionais, isso tem um custo muito alto. Tá? Eu teria que fazer muitas consultas e consultas muito complexas, lembrando que aqui eu estou fazendo um gráfico que muito provavelmente a origem dos dados aqui, né, vem de poucas tabelas, a origem aqui não é tão complexa assim, né, mas várias perguntas que a gente quer responder com sistemas de apoio à decisão são perguntas complexas, né? Eu estou monitorando coisas que misturam dados de diferentes partes da minha empresa, que envolveriam diferentes bancos de dados da minha empresa e até bancos de dados externos à minha empresa, como a gente já discutiu, né? Então, para eu fazer essas consultas a cada momento que eu vou gerar um gráfico como esse, por exemplo, né, isso aqui demandaria muito tempo, um processamento muito grande. Beleza? Então, por isso, a gente não vai, não utiliza simplesmente os nossos bancos de dados transacionais. A gente opta por utilizar os nossos bancos de dados transformados, integrados por meio de um Data Warehouse. Perfeito? Bom, vamos definir então o que é um Data Warehouse, né? Um Data Warehouse ele é esse repositório, pessoal, que vai integrar de uma maneira mais fácil, tornar mais fácil essas consultas que eu vou realizar para responder a essas questões que os gestores de uma empresa podem se interessar, né? Podem querer responder, certo? Então, lembrando que os dados oriundos desse Data Warehouse, de um Data Warehouse de maneira geral, eles são oriundos dos mais diferentes componentes da minha empresa e de dados externos à minha empresa, tá? Então a gente diz que esses dados, né, os dados que vêm para um Data Warehouse, que são utilizados, são integrados de um Data Warehouse, são aqueles dados internos, então são aqueles dados que vêm dos mais diferentes sistemas da minha empresa, então todos aqueles sistemas que têm dados que monitoram o funcionamento da minha empresa como um todo, esses caras são considerados dados internos, todos os dados que a minha empresa armazena internamente, digamos assim. Os dados externos à minha empresa, que são aqueles dados que, embora não sejam armazenados, nem gerados nem armazenados pela minha empresa, eles podem ser utilizados para enriquecer a minha tomada de decisão, enriquecer esse meu processo de tomada de decisão como um todo, beleza? E os dados pessoais são dados que são gerados pelos tomadores de decisão da minha empresa, tá? São dados que os gestores, que aquelas pessoas que utilizam os nossos sistemas de apoio à decisão, eles geram esses dados, então esses dados eles são também armazenados, né, para que não haja desperdício, são armazenados para que as análises fiquem mais fáceis, menos custosas também. Beleza? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de dados agora. Tá? Então, os dados internos, né? Aqueles caras que, como eu disse, são gerados, são oriundos das diferentes bases de dados da minha corporação, da minha empresa, do meu negócio, enfim. Geralmente, esses dados vêm lá dos nossos bancos de dados, dos nossos sistemas transacionais, né? Ou os nossos sistemas operacionais. Eles são bancos de dados transacionais, em geral, certo?
eles são, quem são esses dados, né? Quem são as partes da minha empresa que geram esses dados em geral? Tudo que você for pensar, geralmente se restringe e pode ser definido como administração, contabilidade, produção e logística. Geralmente são esses os setores da minha empresa, né, que contemplam, que geram esses dados sobre o funcionamento da minha empresa como um todo, tá? E o conjunto desses caras, né, dessas diferentes sistemas, dessas diferentes origens, geralmente é o que a gente dá o nome do nosso Enterprise Resource Planning, né, o ERP, que armazena, que gera, que guarda esses dados de maneira geral, beleza? Bom, os nossos dados são, então, esses dados, né, aqui que são gerados, eles são coletados de diferentes componentes do nosso sistema de informação, tá? Se você pensar no sistema de informação de uma empresa como toda, a gente tem diferentes componentes, diferentes tipos de sistema, tá? Como, por exemplo, o back-office, o front-office e o web-based, tá? O back-office, esse cara aqui, são aqueles sistemas que ficam na parte que o meu cliente geralmente não vê esses dados sendo gerados. A gente pode pensar dessa forma, tá? Que são aqueles dados sobre pedidos, sobre inventário, sobre a minha produção, sobre a logística do meu negócio e tudo que está, digamos assim, da porta para dentro do meu negócio. Tá? Então, tudo que está da porta para dentro é o que a gente chama de um sistema back-office da minha empresa. Tá? A gente tem também aqueles sistemas front-office, que é tudo aquilo que a gente pode enxergar como da porta para fora, tá? Da integração, da interação, melhor dizendo, do meu negócio com o meu cliente. Tá? Então são aqueles dados, por exemplo, de call center, de assistência ao cliente, campanha de marketing, né? Aqueles dados que as empresas guardam, por exemplo, de quem clicou num determinado link de um e-mail marketing, alguma coisa assim. Tá? Então tudo isso são sistemas front office. Então também são dados que interessam a empresa, são gerados pela minha empresa, interessam a minha empresa e são armazenados. Tá? E tem aqueles sistemas web-based, né? Quem que são esses caras? São aqueles sistemas da interação com o meu usuário também, mas em sistemas baseados em web, né? Esses caras aqui, eles são muito mais fáceis de serem gerados e armazenados, porque eu já estou num sistema, em geral, ali informatizado, né? Eu já tenho como coletar esse tipo de informação, então é bem mais fácil para mim, né? Que são geralmente aqueles caras que aqueles dados gerados em vendas em e-commerce, né? Hoje em dia as empresas que não estão, a maioria, né, estão migrando para sistemas web-based, né? Estão utilizando, toda empresa hoje em dia praticamente tem uma página na web, uma página no Facebook, uma página no Instagram da vida, então tudo isso facilita a vida do gestor, né? São dados de interação com clientes ali que podem ser utilizados de alguma forma, né? Visitem websites, né? O website da empresa, dados de formulários, aqueles formulários que as empresas mandam para os clientes, eles preenchem, em alguns casos, para participar de uma promoção, uma coisa assim, né? Dentre outros, tá? Então percebam que aqui, dados internos à minha empresa, dados que estão aqui internos à minha empresa, e dados externos, esses dois carinhas aqui, né? Dados que estão internos ao meu negócio, digamos assim, da porta para dentro e dados da porta para fora, mas que ainda são gerados na minha empresa, tá? A gente não está dizendo que são dados externos, perdão, porque são dados gerados e armazenados dentro da minha empresa, tá? Mas que são dados gerados da porta para fora, digamos assim, são armazenados nesse tipo de base de dados interna. Tá? Então esses caras aqui, né, são eles que são os nossos bancos de dados transacionais, digamos assim, tá? Os nossos bancos de dados que a gente armazena toda a informação do negócio da minha empresa, tá? Tudo aquilo que a minha empresa gera de dados são os dados internos, beleza? Já os dados externos, né, são aqueles caras que não são gerados dentro da minha empresa, mas que de alguma forma podem colaborar, podem ajudar a enriquecer os meus dados internos, podem me ajudar a ter uma análise mais rica, a ter uma análise mais completa sobre o meu negócio, tá?
Um exemplo clássico que a gente tem são os dados de informação geográfica, né? Os dados de GIS. Porque, por exemplo, toda vez que um cliente vai lá e faz uma compra, né? Ou que um novo fornecedor é integrado à minha empresa, eu tenho lá, muito provavelmente, os dados da localização daquele cara, do endereço daquele cara, né? Só que eu não sei, essa informação pura e simples, para mim, por vezes, não é satisfatória, na medida em que eu não consigo visualizar, por exemplo, eu não consigo ter medidas de distância, por exemplo, da minha localização para os meus clientes, da minha localização para os meus fornecedores em geral. Tá? Eu preciso ter associado àquele endereço informações de latitude e longitude, que inicialmente eu não tenho. Uma vez que uma pessoa fornece, ela preenche um formulário de endereço, ela só me dá o endereço da rua, o número. Eu tenho que transformar aquele cara em informação de latitude e longitude para eu conseguir, por exemplo, ter uma visualização geográfica daquela informação. Tá? Se eu quiser observar num mapa, usar lá, a gente tem hoje em dia diversas APIs que fornecem isso para a gente, né? Eu forneço um endereço, ele transforma aquilo dali, aquele endereço que eu forneço em latitude e longitude, e não só isso, ele me mostra num mapa, né, onde está localizado aquele endereço que eu forneci, né? A gente tem hoje APIs aí do Google e outras abertas, um OpenMap da vida, que faz isso para a gente, né? Eu consigo ter esse tipo de informação. E para mim é importante para eu ver, por exemplo, a localização espacial dos meus clientes, né? Será que os meus clientes eles estão mais concentrados em alguma região do país, né? Ou os meus fornecedores, será que faz sentido eu ter, às vezes, 2 fornecedores de um mesmo produto a preços compatíveis, mas um está muito mais longe do que o outro, né? Isso me traz um custo maior por ter um frete maior com aquele cara. Eu posso negociar com outro cara que está mais perto um frete menor, tem algum abatimento, né? Usar isso como uma informação, um artefato, né? numa negociação, alguma coisa assim. Tá? Mas de qualquer forma, né, esse é um dado externo, né, a localização geográfica associada a uma informação de GIS, né, de informação de latitude e longitude. Isso aqui, por vezes, é utilizado, né? Eu estou enriquecendo o meu dado, o dado da minha empresa, né? Outro tipo de informação que a gente utiliza bastante, né, aqui nos nossos negócios são dados oriundos da web, né? Então, por vezes, eu pego dados da web e de redes sociais para enriquecer o meu negócio. Como assim? Como que eu posso utilizar esse cara, né? Dados da web, né, eu posso verificar aqui, assim, monitorando redes sociais, o que as pessoas estão falando sobre os meus serviços, os meus produtos, né, as queixas, os elogios, para eu fazer o que a gente chama de análise de sentimento, né, por exemplo. É uma das aplicações que a gente utiliza, né, de verificar o que as pessoas estão falando daquilo que a minha empresa fornece, para eu saber pontos de melhoria e pontos que estão funcionando, né? Pontos que são bons, né? Com essa análise de sentimentos eu consigo saber, por exemplo, se o que as pessoas estão falando é positivo, negativo ou neutro, né? Positivo, negativo ou neutro sobre o meu produto, né? Então, eu consigo quantificar até a porcentagem, por exemplo, de comentários positivos, de comentários negativos e de comentários neutros sobre o meu produto, e isso me ajuda a entender como que o cliente está percebendo a minha empresa, né? Lá no mercado, lá na outra ponta. Então, isso daqui também, perceba que são dados externos. Por exemplo, eu posso monitorar o Twitter, né? Aqui é uma das fontes que a gente mais utiliza hoje em dia, até porque tem uma API para isso, né? Eu posso monitorar o Twitter e perceber o que as pessoas estão falando sobre aquele meu produto, coleto isso, depois eu aplico um algoritmo de aprendizagem de máquina, faço análise de sentimentos, né, baseado lá em processamento de língua natural, e percebo qual que é a percepção, né, entendo a percepção do cliente acerca do meu produto. Tá? Percebam que são dados que eu também não gero, não guardo dentro da minha empresa, mas que eu posso de alguma forma coletar para enriquecer a minha análise. Tá? Então eu consigo com isso ter uma percepção mais rica, mais completa do meu negócio, do meu produto frente aos meus clientes, beleza?
E por fim tem os dados pessoais, né? São aqueles dados que os tomadores de decisão geram, né? Os diferentes modelos, as diferentes análises que já foram realizadas. Por vezes é interessante guardar isso, porque isso pode ser reutilizado depois, né? Pode ser replicado depois, para não ter que ser gerado toda hora, né? Então a gente armazena os dados e as avaliações localmente dentro dos nossos data warehouse, tá? Tem lá partes que a gente guarda esse tipo de informação. São gerados guardados em bases de dados ou planilhas, né? E a recuperação dessa informação e a integração com os dados internos e externos, né, é um dos objetivos de um sistema de gestão de conhecimento. Tá? Então, com isso tudo daqui, né, integração de dados pessoais, internos e externos, né, eu consigo ter uma percepção mais completa, uma análise mais completa dos negócios da minha empresa. Tá joia? Bom, uma das coisas que a gente tem que falar, né, quando a gente está falando para a gente diferenciar, né, eu comentei com vocês que, por vezes, a gente consegue gerar essas mesmas análises que a gente faz utilizando sistemas baseados em data warehouse, utilizando só os nossos bancos de dados transacionais, né? E aí a gente tem que diferenciar o que é um OLTP de um OLAP, tá? Um OLTP são aplicações que utilizam só esse Online Transaction Processing, ou processamento de transações online, né, em tempo real, digamos assim. Tá? Geralmente esses caras utilizam banco de dados relacionais, tá? Que são aqueles caras que a gente está acostumado a utilizar, né, com entidades, relacionamentos e as restrições entre eles, né? E aqui são aquelas bases de dados em nível operacional, transacional, tá? Que a gente tem lá dentro da nossa empresa, beleza? Então, esses caras aqui são aqueles dados que a minha empresa armazena sobre o negócio, tá? Sobre as diferentes etapas do meu negócio, sobre as diferentes entidades envolvidas no meu negócio. Já os nossos sistemas de BI, né, eles utilizam, tudo que eu utilizo para suporte à tomada de decisão, ele utiliza o que a gente chama de Online Analytical Processing, tá? Então, processamento, um processo analítico em tempo real, tá? Aqui, a representação é em nível informacional ou estratégico, tá? Percebam que aqui eu não tenho mais essa preocupação de nível operacional. Tá? Eu não quero saber os dados operacionais da minha empresa, eu não quero saber sobre as transações da minha empresa, não é um banco de dados transacional. Tá? Eu quero saber sobre, aqui eu tenho uma representação analítica, uma informação informacional ou estratégica. Tá? Então percebam que eu quero uma coisa mais rica para eu fazer uma análise, eu quero uma coisa mais concentrada para eu fazer uma análise. Beleza? Para eu responder aquelas perguntas, lembram? O que, quando e com que frequência, né? Isso aconteceu? É muito mais fácil eu responder olhando para esses caras aqui do que esses caras aqui. Lembrando, como eu já comentei, eu consigo fazer essas análises olhando para isso daqui, para os meus bancos de dados transacionais? Até consigo, só que eu tenho que fazer consultas muito complexas, tá? E por vezes eu nem consigo, tá, gente? Por vezes, por exemplo, quando a gente tem alguma coisa que envolve dado externo, né, eu nem consigo utilizar, beleza? Mas, por isso, a gente utiliza o OLAP, né? A gente tem uma abordagem OLAP nas nossas análises baseadas em Data Warehouse, tá? Nos nossos sistemas de apoio à decisão. Então, em geral, a gente utiliza OLAP, beleza? Aqui a gente estrutura os nossos dados em diferentes perspectivas ou dimensões. Nós vamos falar muito disso daqui, tá? Desse carinha aqui de dimensões, quando a gente for falar lá das definições de um Data Warehouse, beleza? Bom, segundo Hyman, lá em 2005, né? Ele tem, é um dos livros que a gente tem lá nas referências da nossa disciplina, né? Esse cara aqui, os dados de um Data Warehouse, né? Dados que atendem às necessidades operacionais, né, da minha empresa, tá? Eles são dados que são fisicamente diferentes, percebam isso daqui, ó, fisicamente diferentes daqueles que atendem às necessidades informacionais ou analíticas. O que isso daqui quer dizer, gente?
que esses caras aqui, aqueles dados que guardam as informações sobre a operação da minha empresa, sobre o funcionamento do meu negócio, a forma com que eles são armazenados, porque a manipulação dele é diferente daqueles dados que vão me dar uma análise mais informacional, mais analítica sobre o meu processo, aquela informação, aquela análise mais enriquecida, beleza? Então, a tecnologia que dá suporte para esse processamento operacional, né, uma vez que a construção, que ele fisicamente é diferente, a tecnologia também é diferente daquela que é usada para essas análises que a gente tem em sistemas de apoio à decisão, em BIs da vida. Beleza? Então o que ele quer dizer é o seguinte, a estrutura, a forma como um data warehouse é estruturado, tá? E aí é o que justifica a criação dele, a utilização dele, ele tem que ser diferente mesmo daquelas transações que a gente tem. Por isso que eu falei, tá? Por aquilo que eu falei, a gente teria que fazer consultas muito complexas para conseguir utilizar os nossos bancos de dados operacionais para responder a essas perguntas analíticas, essa análise mais enriquecida que a gente tem que fazer, beleza? Então, além disso, ele justifica aqui, né, que a comunidade de usuários de dados é diferente daquela dos dados informacionais ou analíticos, né? Lembrando, dados operacionais, quem vai utilizar esse cara geralmente é quem está ali ou envolvido diretamente, digamos assim, no chão de fábrica, aquele cara que está diretamente preocupado com as minúcias dessas transações, beleza? E aqueles caras que vão utilizar os dados informacionais são gestores em níveis mais acima, tá? São os tomadores de decisão mais macro, aquelas decisões que têm um impacto maior na minha corporação como um todo, tá? Então esses caras são diferentes, beleza? E as características de processamento para o ambiente operacional e informacional são diferentes, tá? Então o processamento, a forma como os dados operacionais são processados e a forma como os dados informacionais são processados são diferentes, tá? Então a gente tem ali diferentes formas de... o que a gente tem que entender aqui é que eu tenho objetivos distintos com esses dois tipos de dados, os dados operacionais e os dados informacionais, são aplicações distintas, tá? A comunidade que vai usar esses dois dados são distintos e até a forma com que esses dados são guardados são distintas, tá? Então a gente tem que ter isso em mente quando a gente for construir o nosso Data Warehouse. Ele vai ser um pouco diferente, talvez, dos bancos de dados que vocês estão acostumados a ver, né? Quando a gente vê lá na disciplina de banco de dados, você vê muito esse banco de dados em nível operacional, digamos assim, nosso banco de dados transacional, né? O que a gente vai ver aqui é um pouco diferente, a estruturação, a forma como a gente constrói um Data Warehouse, ele é diferente da forma como a gente constrói os nossos bancos de dados transacionais. É isso que a gente é um dos objetivos aqui dessa nossa aula, é que a gente entenda, guarde essa informação e quando a gente for ver os componentes mais adiante, que vocês apliquem isso, que isso esteja sempre guiando a tomada de decisão de vocês quando vocês forem modelar um problema para um sistema de apoio à decisão utilizando um Data Warehouse. Tá? A modelagem desses caras ela é diferente, a forma como a gente vai construir os bancos de dados ela é diferente, embora a gente vai utilizar um SGBD tradicional como vocês estão acostumados. Tá? O que a gente vai fazer é, a modelagem desses caras ela é diferente. Tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Eu quero que vocês guardem isso para que a gente utilize essa informação de maneira adequada mais adiante. Beleza? Bom, então, para a gente continuar, aqui a diferenciação entre um OLTP e um OLAP, né? O tipo de operação mais frequente aqui no ambiente operacional é atualização, inserção, consulta e remoção. Aqui no informacional é consulta e leitura. Tá? Percebam que aqui eu geralmente, uma vez que esses dados aqui, né, do informacional são oriundos, são carregados daqui, né, eu não faço aqui inserção ou atualização via de regra, eu só faço, inserção ou remoção, né? Eu faço só uma consulta, eu só leio os dados daqui, geralmente eu não atualizo esses caras, eu não removo dados em um ambiente informacional, essa é uma primeira diferença, tá? As transações aqui, elas são simples em geral,
tá? Então aqui elas são simples, aqui elas são longas e complexas, tá? Elas têm muitos registros de uma vez, várias rotinas e junções são realizadas. Lembra que eu falei que a gente pode relacionar, né, pode utilizar esse cara para fazer aqui, por vezes pode, só que é inviável pelo número de operações que a gente tem que fazer para atender aqueles caras, beleza? Tipos de usuários aqui, administradores e projetistas de sistemas, os nossos usuários finais aqui também, né? Então todos esses caras aqui, tá? Aqui são administradores, gestores, esses caras que estão envolvidos no processo de apoio à decisão. Volume de transação aqui é alto e aqui é baixo, e a gente vai perceber isso, né? Quando a gente analisar os nossos, o tipo de transação que é realizada. Nesse cara do ambiente operacional, eu tenho menos dados, aqui a gente geralmente fala de megabytes a gigabytes. Aqui no informacional, uma vez que eu não removo dados, que dados são adicionados sempre, tá, pessoal? Lembra que eu comentei com vocês que em ambientes de apoio à decisão, eu tenho dados históricos da minha empresa, tá? Então, por isso que aqui a gente só realiza consulta ou leitura dos dados. Eu carrego esses dados daqui para cá, tá? Então, os meus dados são carregados daqui para cá, eu trago ele do ambiente operacional para o ambiente informacional, beleza? E eu nunca apago o que é colocado aqui, tá? Aqui eu só faço adição de dados, tá? Eu coloco os dados aqui, vou colocando mais dados, mais dados, mais dados, e quando eu vou fazer uma análise, eu faço a leitura desses caras. Não me interessa remover dados do passado, não me interessa atualizar dados. Eu vou, uma vez que eu tenho uma nova transação, alguma coisa nova acontecendo na minha empresa, eu adiciono algum novo dado associado a essa data da ocorrência. A gente vai entender isso mais para frente. Por isso que aqui a gente tem mais dados em geral. Aqui eu falo geralmente em gigabytes ou terabytes, beleza? Granularidade dos meus dados aqui. Aqui eu tenho dados com grande granularidade, aqui eu tenho um dado detalhado nos mínimos detalhes. Aqui eu também posso ter dados detalhados, mas também eu tenho dados agregados. Eu já guardo os dados com agregação, enriquecidos, digamos assim, com a informação que eu preciso para fazer a análise que envolva aquele dado, tá? Aqui no ambiente operacional, eu sempre guardo valores correntes, valores atuais, certo? Das transações, enfim, de tudo que envolve o meu negócio. Aqui no informacional, eu guardo valores sumarizados, calculados e integrados de diferentes fontes, tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, aqui eu sempre atualizo os dados. Por exemplo, se eu tenho um produto e o produto mudou de preço, eu atualizo aquele dado aqui. Aqui eu vou guardar aquele dado associado à data. Tá? Então eu tenho lá o preço antigo associado à data em que ele começou. Se eu modifiquei o preço hoje, eu guardo aquele dado associado à data de hoje lá no meu Data Warehouse, para eu ter esse histórico sobre o negócio da minha empresa, tá? Os dados aqui no ambiente organizacional são guardados, são organizados por aplicação, por aqueles diferentes sistemas que a gente viu, e aqui no ambiente informacional são guardados por assunto. Isso é uma das grandes diferenças, pessoal. Aqui, enquanto no ambiente organizacional eu guardo lá, por exemplo, os diferentes sistemas do meu ERP, né, os diferentes sistemas do back-office, os diferentes sistemas do front-office, eu guardo eles isoladamente, enquanto isso no ambiente informacional eu tenho um determinado assunto, por exemplo, meu cliente. Eu pego todas as informações associadas a esse cliente, tudo que me importa para eu fazer as análises, concentro no mesmo Data Warehouse, no mesmo repositório e guardo ali. Então estou guardando por assunto. Essa é a diferença, tá? Isso é uma das grandes diferenças. Quando eu falei da diferença de modelagem, lembra, de um para o outro, envolve isso, tá? Em um eu estou muito relacionado à transação, ao ambiente que aquela informação é oriunda. No outro eu estou mais guiado por tópico, por assunto, digamos assim, tá? Então é isso que a gente tem que guardar também para fazer uma modelagem correta de um Data Warehouse posteriormente, beleza?
Aqui os meus dados são dinâmicos, certo? Uma vez que eu sempre atualizo esses caras, né? Tem muito a ver com isso daqui. Nesse cara aqui, geralmente é estático, tá? Até que eu tenho uma atualização programada. O que é essa atualização programada? É quando eu faço uma nova carga daqui para cá, tá? Então essa carga ela é feita no intervalo de tempo t, beleza? Eu sempre trago daqui para cá para eu atualizar os dados da minha empresa. Então, daqui para cá, os meus dados são atualizados em um intervalo de tempo t, beleza? Os meus dados aqui, isso daqui também é uma outra diferença gritante, tá? Aqui a gente segue aquelas formas normais, lá os meus dados são normalizados, bonitinhos. Aqui eu faço um projeto dimensional, tá? É diferente do projeto que a gente fazia anteriormente. A gente vai entender, vai trabalhar com isso nas próximas aulas, tá? Aqui a utilização é relacional, né? Os meus bancos de dados são relacionais, eles são próprios para essa computação transacional, beleza? Aqui ela é dimensional, é aquela coisa que eu falei baseada em tópicos lá por assunto, tá? É por dimensões, esse é o nome correto, tá? Que é próprio para essa análise, para a atividade analítica que a gente realiza, beleza? Esse cara aqui, geralmente, ele é otimizado para me dar uma resposta mais rápida, e aqui eu não tenho tanta essa preocupação com análises rápidas. Aqui eu posso, por vezes, realizar análises complexas que vão me tomar tempo, mas lembrando que eu estou agregando informação, eu estou trazendo uma informação mais rica. Logo, para mim, isso daqui é normal. Eu posso levar mais tempo. Beleza? Embora toda essa modelagem que a gente faz, essa modelagem dimensional, ela tente mitigar, facilitar um pouco essas análises que a gente está realizando. Perfeito? Bom, aqui então, né, eu tenho algumas questões que são realizadas ao meu ambiente informacional, que são a integração dos dados, a qualidade dos dados, eficiência e extensibilidade. Vamos falar um pouquinho desses caras. Primeiro, então, vamos falar das características de um data warehouse como um todo, né? Ele é orientado a entidades, como eu já falei, orientado a assunto, né? Produtos, consumidores, pedidos, vendas, tudo isso vai orientar, né? É isso que eu vou levar em consideração quando eu estiver modelando o meu data warehouse. Os sistemas transacionais, né, são voltados às atividades operacionais e por isso são baseados, né, aquelas transações armazenadas pelos ERPs, tá? E esse cara aqui, ele facilita a aplicação de um BI, como eu já falei, tá? Facilita a gente usar um sistema de apoio à decisão em cima desses dados orientados a entidades, beleza? Esse cara é integrado, como a gente já falou, né? Os dados das diferentes fontes são integrados e homogeneizados. O que isso daqui quer dizer? Lembra que a gente lida por vezes com dados heterogêneos, né? Dados de diferentes formas, de diferentes fontes, estruturados, não estruturados, enfim, a gente já falou um bocado sobre isso daqui, né? Então, para eu lidar com isso de maneira eficiente, eu preciso pensar, modelar uma forma única de armazenar aqueles dados, e dados relacionados de diferentes formas precisam ser integrados dessa forma, de uma mesma maneira, tá? Por exemplo, unidades e codificações são harmonizadas e a consistência é garantida, né? Em uma fonte a gente pode ter dados do formato dia, mês e ano, e outra mês de ano, né? Para eu lidar com essas diferentes fontes, eu preciso homogeneizar meus dados. Eu preciso ter uma forma única e fazer uma transformação daqueles dados para o meu padrão, para a forma que eu adotar dentro do meu data warehouse, tá? Os dados no meu data warehouse, eles são variantes no tempo, né? Isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei, né? Eu quero guardar um histórico sobre os meus dados, né? Eu quero guardar ali dentro da minha empresa um histórico dos dados, né, dos dados da minha empresa, né? Eu quero guardar isso ali dentro de uma maneira que as empresas, que a minha empresa consiga ter uma memória do seu negócio, tá? Então todos os dados no Data Warehouse são rotulados com o período de tempo a que se referem, tá? Isso que eu quero que a gente vai ver, que eu citei anteriormente, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então eles têm dados históricos,
tá? Então, por isso, a gente guarda isso daqui, tá? Permite analisar o passado, como a gente está guardando informações como um todo, né? Relacionar a informação com o presente e fazer previsões para o futuro, que muitas vezes é o que interessa para a gente, beleza? Em geral, os nossos dados históricos, eles têm volumes muito superiores aos ambientes transacionais, porque a gente nunca apaga os dados. Enquanto no transacional a gente apaga, eu atualizo os meus dados, aqui não. Aqui eu simplesmente guardo o que estava no futuro associado ao seu período de tempo e guardo uma nova informação associada ao novo período de tempo, essa nova informação associada ao novo período de tempo. E com isso, a administração dos meus dados ela se torna, obviamente, mais complexa. Tá? Vocês vão ver que gerir dados num data warehouse não é uma tarefa fácil. Tá bom? E além disso, né, os meus dados dentro de um data warehouse, eles são persistentes ou não voláteis, né? Isso que eu tô falando, isso que eu quis dizer para vocês. Uma vez que eu coloco um dado num data warehouse, ele, por vezes, tá, na maioria das vezes, ele não é modificado. Ele é simplesmente armazenado ali dentro. Tá? Eu não atualizo aquele cara. Tá? Se eu tiver uma atualização, eu pego esse novo dado atualizado, associo a um novo timestamp, um novo período, e guardo esse novo dado, preservando o dado antigo. Tá? Então, em geral, só dois tipos de transações são realizadas. A manutenção, que é para a carga dos novos dados, né? Aqueles quando eu estou num período de tempo, né? Naquele tempo T eu faço a nova carga de dados, e a leitura, quando eu vou fazer as consultas dos meus dados. Perfeito? Ele é consolidado, né? Os dados no Data Warehouse eles são obtidos a partir de sumários parciais desses meus dados operacionais, né? Então integrados de uma maneira que eu possa utilizar e fazer as consultas, né? E, por exemplo, uma companhia de telefone pode armazenar em um DW o custo total de chamadas realizadas por um cliente em uma semana, subdivididos por tipos de serviço, ao contrário de armazenar somente as chamadas individuais, tá? Então aqui, ó, perceba que eu estou falando de custo total em uma semana, subdivididos por tipos de serviço. Enquanto no transacional eu simplesmente armazeno as chamadas, beleza? Geralmente eu armazeno as chamadas. Eu não tenho essas outras informações aqui guardadas dentro do meu banco de dados. Eu poderia derivar essas outras informações? Poderia. Mas eu teria que fazer consultas bastante complexas para fazer isso toda vez, tá? E o Data Warehouse, em geral, ele é desnormalizado, né? Os dados não são estruturados em formas normais, tá? A redundância, ela faz... geralmente os meus dados, eles têm redundância, por isso que eu falei, né? A gente não apaga os dados, a gente mantém um histórico dos dados, isso gera uma certa redundância, isso traz maior velocidade para responder às consultas mais complexas. Isso vai ficar claro para a gente nas próximas aulas, beleza? Bom, pessoal, então, por hoje é isso, a gente vai parar por aqui, tá? Por enquanto, se preocupem em guardar com vocês que os nossos Data Warehouse eles são um pouco diferentes dos bancos de dados que vocês podem estar acostumados a modelar e implementar, beleza? Nas próximas aulas a gente vai continuar a ver as características de um Data Warehouse e a gente vai entender um pouco mais como modelar e estruturar essa informação, perfeito? Então até a próxima aula, pessoal. Até lá!